Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa cantata de Natal 2025 da Congregação Presbiteriana em Dionísio. Você é muito bem-vindo e que, ao passo que Deus for nos conduzindo nessa noite, a sua vida seja abençoada e o Senhor fale ao seu coração através de cada canção. Com vocês, nosso maestro, irmão Hermes. Mas para a terra que estava aflita e sem vida, não continuará na escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar além do Jordão, Galileia dos gentios. Isaías 9, verso 1. O anjo, como mensageiro de Deus, apareceu com o propósito de tranquilizar os homens apavorados. A eles anunciaram a grande alegria e as boas novas que eles estavam anunciando. A estes, o Pai concedeu a luz. Então a luz bendita inundou muitos corações com alegria, paz e esperança. Então nasceu a luz aos homens, luz verdadeira, luz que clareia nosso caminho. O Todo-Poderoso diz: haja luz. Cantemos a todos os presentes esta gloriosa verdade: Jesus, a luz e a esperança para este mundo. Haja luz. Planejo ouvir
diante deles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor. Lucas 2, verso 9. Certo dia à noite já havia caído, e os pastores estavam ainda a cuidar para que os rebanhos não fossem roubados ou atacados. Foi nesse cenário que um anjo do Senhor apareceu e lhes deu a notícia de que o menino Jesus tinha nascido. Essa notícia impactou a vida daqueles pastores. Para eles foi um dia inesquecível. O texto bíblico diz que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Agradeçamos, pois, daquele de quem os anjos anunciaram o nascimento, pois ele já nasceu nos nossos corações, e hoje celebramos não só o seu nascimento, mas a sua bendita obra pela qual fomos salvos. Cantemos com alegria a canção Surge nos Anjos. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Maria deu à luz um bebezinho, e tendo enrolado, deitou-o numa manjedoura. Esta é a história que ouvimos, que Deus em carne se tornou, grande plano revelou, glórias ao nascido rei. Nasceu o verdadeiro rei. Jesus veio à terra para morrer por todas as coisas que você tenha feito de errado. Portanto, ele nasceu para que você fosse perdoado, liberto dos seus pecados. A isso chamamos de graça, favor que não merecíamos, e é a única maneira pela qual você chegará aos céus. Embora isso seja de graça para nós, custou a Jesus muito caro. Jesus deixou o seu trono eterno, o seu reino, seu lar na glória. Ele limitou-se a si mesmo ao se tornar humano. Ele experimentou todas as dores e sofrimentos que temos, embora ele fosse Deus. Ele deu a sua vida por nós na cruz. Jesus Cristo não ficou para sempre em uma manjedoura. Ele não ficou para sempre dentro de um berço. Ele foi para a cruz por amar você.
Hoje, de forma gloriosa e exaltado, Ele está junto do Pai. Louvemos ao Senhor pelo nascimento de seu Filho. Ele nos trouxe o nosso Senhor. Assim, ao olharmos para o Natal, devemos enxergar o Rei Jesus. O Natal existe porque Jesus nasceu. Celebramos nesta data festiva a chegada do Filho de Deus, o nosso Salvador. É Natal, tempo de milagres. No Natal desfrutamos o milagre da comunhão, restauração, alegria. O Natal é o Natal de Jesus.
Ele é o centro de nossa celebração. A Ele nós celebramos, honramos e o exaltamos. Então cantemos: ao dono do Natal é tempo de Natal. Mas o anjo lhes disse: não temas, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. Lucas 2, versículo 10. O anjo trouxe uma notícia que iria trazer grande alegria para o povo. Verso 11 do capítulo 2 diz que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Maria foi visitada por um anjo enviado da parte de Deus, e este lhes trouxe boas novas. Ela iria trazer ao mundo um menino especial, que teria uma missão mais que importante. E assim se deu. Deus mandou seu Filho a nós, demonstrando seu amor. Enviou-nos o Rei Jesus, fez brilhar a sua luz, graça, paz,
amor e luz envolviam o bebê. Vê quanto amor Deus tem por nós. Jesus veio nos salvar, o amor desceu a nós. O primeiro Natal é chegado. Portanto, cantemos: o amor desceu a nós, o bebezinho o rei nasceu. Vamos adorar cantando o primeiro Natal. E se Jesus nunca tivesse vindo? E se a manjedoura nunca tivesse segurado o rei bebê? E os anjos não tivessem anunciado o seu nascimento? E se Deus não tivesse se importado com as trevas em que vivíamos e enviado o Salvador? Ó Senhor, nós agradecemos por ter nos enchido de esperança. Não teremos outra maneira de te alcançar se não viesses a nós. Te damos graças por aquela bendita noite, pelo nascimento do seu Filho, porque naquela noite a luz veio a nós. Obrigado pelo teu sacrifício e vida, pois por meio dele temos vida e paz.
cantemos Noite de Paz. Glórias ao Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, aquele que morreu e ressuscitou, ao Senhor que nos foi prometido pelos profetas e que tudo fez para ser o nosso Salvador. Glórias ao Cordeiro perfeito de Deus. Cantemos com santa devoção essa canção chamada Noite Santa. Noite
Jesus não apenas mudou a minha história, Ele mudou o curso da humanidade. Ele nos viu, ouviu e se importou conosco. Por sua misericórdia fomos alcançados. Ele nos deixou por breve tempo, quando foi preparar-nos uma nova morada. Nela não haverá mais choro, nem dores. Lá cantaremos com os anjos, o veremos como Ele é. E não foi sem motivo que Ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Cantemos: Ele nasceu para nos dar vida.
No capítulo 17 do Evangelho de João, nós vemos a mais longa oração que Jesus fez sobre a face da terra. O clímax dos seus pedidos está no verso 24, quando ele diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. Entre todos os pecadores indignos do mundo, existem aqueles a quem Deus deu para Jesus. Estes são aqueles a quem o Pai trouxe ao Filho. No capítulo 6 do mesmo Evangelho, no verso 44, é dito que ninguém pode vir ou pode ir a Jesus se o Pai que o enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Esses são cristãos, pessoas que receberam Jesus como Salvador, crucificado e ressurreto, Senhor e tesouro de suas vidas. Jesus disse que deseja que esses estivessem com Ele. Mais do que isso, que estes se apresentem, que se disponham a adorá-lo. Estamos diante da evidência de que, de fato, Deus amou ao mundo. Ele proveu todas as coisas para que os seus, a quem já amava de antemão, agora por meio do sacrifício de Jesus pudessem adorá-lo, prestando a Ele uma santa reverência, comunhão bendita. Portanto, cantemos em alto e bom som que Deus o mundo amou.
os seres viventes. Estes proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Estes cantavam convictos de que estavam diante do Rei dos Reis. E assim faziam porque não havia outra razão de estarem ali a não ser para adorá-lo. E nós agora, com corações rendidos ao Deus Todo-Poderoso, também podemos dizer: Santo, Santo é o nosso Deus, poderoso não só para salvar, mas para cuidar, agraciar e curar. Bendito seja o seu nome. Cantemos a sua santidade, o seu amor, cantemos da sua graça e poder, cantemos que tudo é dele, que ele tem a primazia, pois é o Rei dos Reis. Que nossos corações se quebrem ante os seus pés, que nossas mãos se volvam para o seu trabalho e que os seus caminhos sejam os nossos caminhos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Rei dos reis. Cantemos essa tão grande verdade. Noite tão comum, num estábulo tão simples, nasceu humilde uma criancinha. Quem podia imaginar que o Deus tão poderoso numa manjedoura iria repousar? Chegará o dia em que o mundo entenderá que aquele bebezinho é o grande eu sou. Nosso Rei retornará e com todo o seu poder antes de subir
Boa noite a todos os presentes. Boa noite a todos os presentes. Esse povo cantaram bonito, vocês estão com a garganta doendo? Ô Jesus, eles ficam carregando doendo. Meus irmãos, meus amigos, você já pensou do que seria o carro sem as estradas? Do que seria os peixes sem o mar? Do que seriam as estrelas sem os céus? E do que seria a minha vida e a sua vida sem Jesus? Deus nunca tratou as coisas sérias com leviandade. Certa época, José, pai de Jesus, Maria, mãe de Jesus. Mateus capítulo 1 fala que Maria estava desposada de José. Casamento encaminhado. Casamento é coisa séria para Deus. E Maria, desposada de José, engravidou-se. E aí? A vida dela correria risco. Porque eles não tinham coabitado ainda, não eram ainda homem e mulher. Desse modo, José ele resolve assumir o risco ou o ônus para poupar Maria de males maiores. A Bíblia diz que José se afasta dela secretamente, objetivando ser ele o malfeitor. Mas a Bíblia diz que na noite um anjo foi ter com ele em sonho e disse algo que com certeza alegrou o coração de José. José, não temas receber Maria por esposa, porque o que dela ou o que nela está sendo gerado é da parte de Deus, é da parte do Espírito Santo de Deus. E ele explica para José todo aquele enredo. E ele diz que ela, Maria, dará à luz um filho, e o seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Meus queridos irmãos e amigos, Deus sempre pensou em nós. E tudo o que eu acabei de dizer para vocês nesse momento tinha que acontecer, porque tinha um problema a se resolver. E esse problema não era inicialmente culpa de José e nem de Maria. Esse problema começou lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. E todos nós, eu e você inclusive, recebemos esta herança do pecado. E este pecado tinha que ser tratado. Mas dos nascidos de mulher até então, nenhum conseguia atender toda a exigência de Deus para pagar o preço do pecado. Este que o nosso irmão Paulo aos Romanos diz que o preço dele era a morte.
E ele tinha que ser tratado, porque agora, conforme diz o nosso irmão o profeta Isaías, as nossas iniquidades, elas fazem separação, ou elas são uma barreira entre Deus e nós, de modo que no estado de pecado nós estaríamos totalmente perdidos, distante da graça de Deus, sem acesso aos céus. Você começa agora a entender por que Jesus tinha que ter vindo. Ele veio aos Filipenses, no capítulo 2, Paulo fala de quem era Jesus, a partir do versículo 5, e do que ele fez por nós, quando diz que, sendo ele Deus, ele não usurpou ser assim igual, antes esvaziou-se de si mesmo, assumiu a forma de servo, veio, nasceu numa manjedoura, viveu dentre os mortais, mas sem conhecer pecado, para ser o nosso Salvador, porque o nosso Salvador não poderia ter pecado. Assim ele veio, assim ele viveu, assim ele foi à cruz por amar a mim e a você, assim ele se entregou na cruz por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida. A vida que nós temos, devemos à morte dele. A paz que hoje nós podemos desfrutar com Deus, foi porque na sua morte, na sua ressurreição, ele nos reconciliou com Deus, e agora, justificados, pois, por causa da fé que nós temos nele, nós temos paz com esse Deus bendito. E é a razão desse coro nesta noite, poder cantar em alto e bons sons: viva o Cordeiro de Deus, viva o Cordeiro de Deus. Que Deus assim abençoe-nos, que Deus assim nos faça plenos, e que nós não esqueçamos do verdadeiro sentido do Natal, do que é o Natal e do porquê é que Cristo veio aqui para nos salvar. Oremos. Você pode pôr-se de pés. Pai Santo e amado, muito obrigado por tão grande amor. Obrigado porque, se o Senhor não tivesse intervido na nossa história, nós estaríamos fadados à eternidade sem a tua companhia. Mas te louvamos por causa de Jesus, o teu Filho amado, o nosso Redentor, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Te damos graças. Bendito seja o Senhor. Louvamos-te porque o Senhor nos amou, nos chamou, e ó Deus, agora com um braço forte nos atraiu, e com laços de misericórdia o Senhor nos amarrou, e agora nós podemos celebrar ao Senhor, porque nós pertencemos a Ti. Louvado seja o Teu nome. Nós te damos graças, Pai, e assim te damos muitas graças, e oramos ao Senhor agradecidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Poder sentar, eu passo a palavra para nosso irmão José Hermógenes. Em tempo, parabéns para cada voz, para cada um de vocês coristas. Ensaiar é cansaço, ensaiar demanda tempo,
mas quando nós olhamos para esse momento, nosso coração se alegra, porque valeu. Valeu. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, coisas. Graças a Deus, igreja. Boa noite a todos. E a minha fala aqui não pode ser nada mais nada menos do que um agradecimento, né? Agradecer a todos vocês, né, que vieram compartilhar com a gente esse momento. Então, que brote no coração de cada um de vocês toda essa mensagem que foi cantada, que foi expressada verbalmente, né, onde nós entendemos agora o nosso Salvador, o nosso Redentor Jesus Cristo veio. Sem Ele, nós não teríamos, né, condições de estarmos até mesmo aqui, né, com essa liberdade. E Ele é tão, assim, amoroso, misericordioso, que nos dá até condições de escolha. Mesmo vencendo, né, fazendo o sacrifício que fez, Ele ainda nos dá a chance de escolhermos. Caminhar ou não com Ele. Vejam só. Então, só que a gente tem a chance de viver conforme a vida nossa, né? Essa vida que é o quê? Focada nas nossas posses, nos nossos direitos, né? Essa vida que levamos aí da forma que ela é hoje. Mas Jesus Cristo nos dá, né, pela misericórdia do Pai, Ele nos dá agora a oportunidade de nos ligarmos ao Pai através do sacrifício dele. Então, isso tudo que foi falado, agora nós podemos escolher caminhar com Jesus e termos aquilo que Ele nos oferece, que é a vida eterna e a paz com Deus. É isso que eu desejo a todos vocês que estão aqui presentes nesse momento, nessa hora. E a esse grupo, eu não poderia nunca, jamais, né, deixar de agradecer esse grupo, o esmero, né, assim, o respeito, isso é também muito importante, o respeito com que eu realmente busco, assim, me satisfazer, né, com a cada um de vocês, né, as idas e vindas de Dionísio, onde nós viemos cá, o Dionísio também foi lá, e agora aconteceu o que aconteceu, né? E para mim foi muito gratificante, foi glorioso. Eu acho que Deus está feliz com a gente, porque nós fizemos, né, o que foi possível fazer, e Ele viu o esforço que nós, né, tipo assim, depositamos nisso aí, não é isso? Então eu espero que esse seja o primeiro de muitos que nós possamos fazer junto, e que Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom? E é isso aí, gente. Nós não temos muito esse hábito, mas hoje nós vamos quebrar um protocolo. Eu convido os presentes a se pôr de pés. Lembrando que o nosso Deus é quem merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor, mas Ele tem os seus instrumentos. E nesse momento nós vamos